a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Curve suas cabeças, feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, o nosso coração transborda de alegria, Senhor. Primeiramente, por podermos celebrar, Senhor, ó Deus, a passagem das nossas crianças para um degrau acima, Pai. Poder ver a sua igreja crescendo, poder ver a tua igreja rumando, Senhor, ao alvo, ao propósito que é Jesus, autor e consumador da nossa fé, Pai. Pai, pedimos agora que em nome de Jesus, Pai, o Senhor abençoe este momento da palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, de uma maneira, Pai, que não haja dúvidas que é o Senhor, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Pai, eu sei que entre nós há pessoas que precisam de um direcionamento, precisam de uma resposta, precisam de um milagre, Pai. Pai, de mim eu não tenho nada para entregar, mas eu sei que o Senhor é uma fonte inesgotável de vida, de poder, Pai. Derrama sobre a tua igreja esse poder nesta noite, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu disse, essa celebração que nós tivemos, ela é muito importante aqui na vida dos crentes da Batista do Povo. É a igreja mostrando que ela está avançando, que ela está caminhando. E nós, como obreiros daqui dessa igreja, nós incentivamos e apoiamos tanto a nossa família como a família do próximo a permanecer nesse caminho, seguindo adiante, não desistindo, por mais que o mundo lute contra os valores eternos. Se você deixar seu filho apenas na escola, o teu filho provavelmente vai virar um comunista, vai virar um socialista, vai virar alguém com ideias libertinas, porque é isso que o mundo está oferecendo para as nossas crianças. E nós como igreja lutamos contra tudo isso. Nós estamos aqui para ministrar e ensinar para as crianças o evangelho da salvação, o evangelho que produz transformação de vidas, o evangelho de Jesus Cristo. E em meio a tantos desafios, a igreja ela segue adiante, segue militante, crendo no retorno de Jesus em breve. Jesus, ele é o parâmetro das nossas vidas. É a ele a quem devemos imitá-lo. A gente não deve olhar para o irmão: vou te imitar. A gente não deve nem imitar o pastor Cláudio, que para nós é um referencial. O nosso alvo é imitar Jesus. Ele é o perfeito, ele é o alvo, ele é em quem nós devemos nos espelhar para tudo na nossa vida, Jesus. Então, eu falei para vocês que Jesus passou pela linha do futuro. Vamos analisar alguns aspectos da vida do Senhor, ok? Jesus na linha do futuro. Você já parou para pensar isso? Às vezes vocês acham que isso aqui é uma invenção da Igreja Batista do Povo, né? Mas vamos aos fatos, né? Pode apertar uma vez. Jesus nasceu numa família temente a Deus. Jesus era filho de Maria e de José. Ambos eram observadores da lei de Moisés. Cumpriam os mandamentos, fiéis a Deus, fiéis. Jesus nasceu numa família, podemos dizer, de crentes, de pessoas que criam a Deus. Infelizmente, nem todos os membros da linha do futuro nasceram num lar cristão, não tiveram esse privilégio. Mas eu creio que muitos nasceram. Então Jesus, podemos dizer que já nasceu numa família na linha do futuro. Outro aspecto: Jesus foi circuncidado
segundo a lei de Moisés, ao 8º dia, né? Quando nós lemos os mandamentos em Levítico capítulo 12, versículo 3, ali é instituído a circuncisão. Todo menino nascido judeu, debaixo da lei, precisava ser circuncidado. É como nós aqui na igreja, a criança ela vai passando de ministério. Jesus precisava cumprir essas etapas da vida para ele chegar onde ele chegou. Se Jesus pula alguma dessas etapas, ele não poderia ter sido Messias. Ele precisava ser um observador rigoroso da lei. E os seus pais sabiam disso e orientavam e o apoiavam. Ao 8º dia ele foi circuncidado. Ele foi apresentado no templo de Jerusalém com 40 dias de vida. Sabe por que 40 dias? É engraçado que às vezes a gente acha que é um número cabalístico, 40. Mas a criança ela precisava ser apresentada a Deus. Assim como nós também fazemos aqui na igreja, quando um bebê nasce, então logo os pais desejam, conversam aqui com a liderança, trazem a criança aqui à frente, e o pastor Cláudio geralmente apresenta a criança a Deus. Por quê? Porque Jesus foi apresentado. Jesus é o nosso modelo a ser seguido. Nós estamos imitando aquilo que Jesus fez, tá certo? Jesus foi apresentado no templo com 40 dias. Porque 40 dias era o tempo mínimo, digamos assim, de descontaminação da mulher após o parto. Porque na lei judaica, como o parto tinha sangue, envolvia sangue, o sangue era o elemento que muitas vezes contaminava a mulher. Tanto que a mulher, quando estava menstruada, ela tinha que sair da presença do arraial e ficar ausente por causa do sangue no corpo dela. Então, como no parto envolvia sangue, precisava ter um período mínimo de 40 dias para que a mulher voltasse a pisar no templo. Vocês estão entendendo? Ela não podia pisar com 39 dias, tem que ser 40. Então, o pai de Jesus, José, teve que esperar para que se cumprisse esse tempo de 40 dias para que Jesus fosse. Mas o engraçado é que pode ver, não foi com 41, com 42. No mesmo dia que liberou dessa proibição, no dia seguinte eles estavam lá sendo apresentados, apresentando Jesus a Deus. Isso eu vejo que eles não ficaram enrolando, né? Então logo eles puderam, eles foram. E nesse dia foi oferecido um sacrifício de um par de rolinhas. Por quê? Em Levítico 12, 24 diz que quando você for apresentar o teu filho a Deus, não vá de mãos vazias. Leve uma oferta, um sacrifício. E esse sacrifício geralmente pedia-se um cordeiro. Só que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabia que ia ter pobres. E Ele falou, se você não tem recursos, compre, leve, oferte 2 rolinhas, 2 pombinhas, que qualquer um pode comprar. E como os pais de Jesus eram pobres, ofereceram um par de rolinhas. Mas eles não ficaram sem cumprir o mandamento. Ainda que tivesse pouco, é como aquela oferta da viuvinha, né, que só tinha uma única moedinha, e quando ela depositou aquela moedinha no gasofilácio, Jesus diz que ela ofertou mais do que aqueles que ofertavam grandes fortunas, porque não é a quantidade, é a intenção do teu coração. E no caso, a intenção dos pais de Jesus era dar o melhor, e o melhor que eles podiam ofertar era um par de rolinhas, e Deus o recebeu, né? Outra coisa mostrando Jesus na linha do futuro, cumprindo com tudo o que precisava. Em Lucas 2:39 diz que os pais de Jesus fizeram tudo o que a lei ordenava. Ou seja, eles se esforçavam para que Jesus pudesse cumprir com os mandamentos. E aqui eu aprendo uma grande lição maravilhosa. Será que nós pais temos nos esforçados para fazer tudo para os nossos filhos seguirem a Jesus? Nós temos incentivado eles a lerem a Bíblia, nós temos incentivado eles a orarem, nós temos incentivado eles a virem à igreja, nós temos incentivado eles a participar das atividades da igreja, nós temos feito tudo o que está ao nosso alcance, porque os pais de Jesus fizeram tudo o que estava ao alcance, para que Jesus se tornasse o homem que se tornou.
E será que nós, pais, temos cumprido com o nosso, vou dizer assim, privilégio de criar filhos para Deus? Aonde mais eu vejo Jesus na linha do futuro, né? Aos 12 anos, a Bíblia diz que Jesus foi a Jerusalém pelos pais para celebrar a Páscoa. Sabe por que 12 anos? Porque com 12 anos o menino judeu, ele nessa época era considerado maduro, ele era considerado responsável pelos seus atos dali adiante. Porque antes dos 12, se ele fizesse qualquer tipo de coisa, os pais eram responsáveis. A partir dos 12, já era responsabilidade desse pré-adolescente. Com 12 anos, era quando se entrava para a vida quase adulta. Tá? Hoje em dia, o judaísmo evolui um pouco. Hoje, essa cerimônia ainda é celebrada com 13 anos, que é não sei se eu vou pronunciar certo, Bar Mitzvah, que é uma cerimônia que os judeus celebram a maturidade daquela criança se tornando adulta, com 13 anos o menino e 12 a menina. Mas na época de Jesus era 12 menino e menina. E era por isso que ele foi levado ao templo, porque antes disso não ia ter sentido ele estar lá no templo. Então a Bíblia faz questão de enaltecer que a primeira Páscoa dele aos 12 anos no templo. E eu vou te falar, onde que Jesus morava mesmo, que a Bíblia fala? Em Nazaré, na Galileia. Vocês acham que era perto? Que era chamar um Uber em meia hora estava lá? Era longe pra dedé. De Nazaré até Jerusalém o templo. Mas mesmo assim os pais de Jesus se esforçaram para levar Jesus para participar da festa da Páscoa, que era uma das festas mais importantes do judaísmo. Vocês percebem como Jesus foi cumprindo com todos os protocolos do judaísmo? Que é onde ele nasceu. Vale lembrar que Jesus ele não vivia o cristianismo, porque ainda não tinha nascido o cristianismo, né? Ele vivia na época da lei. Ele vivia na época dos 10 mandamentos. Ele estava cumprindo aquilo que se esperava dele, de acordo com a cultura judaica, né? Pode apertar mais um, né? E aos 30 anos, finalmente, Jesus é batizado. Ok? E aqui começa a nossa mensagem, porque até aqui a gente vê Jesus seguindo todos os protocolos, e finalmente Jesus aqui está com 30 anos. Nós lemos em Lucas 2,52, eu não sei se eu coloquei esse versículo, isso, 2,52, que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quando eu vejo as crianças subindo aqui para receber um diploma, eu vejo as crianças crescendo em estatura, em sabedoria, em graça, diante de Deus e dos homens. Cada criança que vem aqui, eu vejo essa evolução, esse crescimento na vida de cada um deles. Por causa disso que eu me alegro com o culto da linha do futuro. É por causa disso que eu me alegro com os filhos seus, que vão crescendo, que vão se tornando as pessoas que Deus deseja que eles sejam. Os nossos futuros pastores, os nossos futuros missionários, os nossos futuros obreiros, aqueles que vão conduzir a igreja quando nós não mais estivermos aqui. Então eu posso dizer, pelo que eu tenho acompanhado, que a igreja vai estar em boas mãos, porque nós sabemos o que temos plantado no coração das crianças. A nossa parte como igreja nós temos feito. Agora compete os pais, vocês, os educarem, ensinar boas maneiras, na escola que se aprenda matemática, português, história, inglês, porque a nossa parte a gente está fazendo. Amém? Até aqui? Ok. Pois bem, chegamos finalmente no batismo de Jesus. O batismo de Jesus, ele foi um dos pontos mais importantes da vida pública de Jesus. Ele é tão importante que esse evento ele está relatado não apenas em Mateus, mas ele está relatado em Marcos, Lucas e João. Ou seja, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 relatam esse acontecimento, esse evento, o batismo de Jesus.
Esse evento ele foi um divisor de águas na vida do Messias, né? O texto começa dizendo que Jesus foi em busca de João, seu primo. O engraçado é que quando você começa a ler João, quando eu ministro para as crianças, eu brinco com eles, né? Quando a gente lê ali João, o Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era com Deus, era cheio de graça e de verdade. Veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E houve um homem enviado da parte de Deus, chamado João. Aí você fala, bom, João aqui escreve, ele está falando de si mesmo, né? Pelo menos para as crianças isso é muito associativo. Aí eu falo, não, quem escreveu João foi o apóstolo João. E o João que ele está se referindo não é ele, mas é o João Batista, o primo de Jesus. O João que batizou Jesus. Esse homem tão especial que teve essa honra de batizar Jesus, né? Pode apertar mais um, fazendo um favor? João Batista, né? Esse homem tão diferentão aí, tão excêntrico, né? Um homem que vivia no deserto, que se vestia com peles, que comia mel e gafanhotos, né? Um homem tão diferente. Ele é um verdadeiro milagre, né? Esse homem, ele era primo de Jesus. Ele era mais ou menos 6 meses mais velho que Jesus. Tinha uma diferença de 6 meses de um para o outro, mais ou menos. E por capricho de Deus, os dois nunca haviam se encontrado. Pelo menos a Bíblia não dá margem para mim apontar isso, apontar que houve encontro, né? João Batista nunca havia encontrado o seu primo Jesus, nunca tinha trocado uma ideia, nunca tinha olhado para o rosto, ele não tinha como saber quem era Jesus, ele não existia foto para a mãe dele falar, olha filho, esse aqui é o seu primo Jesus. Eles não se conheciam, Na verdade, a vida de João era um verdadeiro milagre. Já era um milagre, sabe por quê? Porque a mãe de João, Isabel, ela não podia engravidar. E ela era idosa, além de tudo. Se já quando é jovem não consegue engravidar, se ficou idoso, aí piorou tudo, aí já era mesmo. Mas aí, né, tem um encontro lá, o pai de João, ele teve um encontro com o anjo no templo, e o anjo falou que ele ia ter um filho tal, né? E resumindo, nasceu João Batista, fruto de um milagre de Deus. Então esse João, ele também tinha sido profetizado há muito tempo atrás pelo profeta Isaías. O profeta Isaías, aquele ali do Antigo Testamento, ele falou de um homem que iria aparecer antes de Jesus. E o texto de Isaías 40, versículo 3 diz, uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor. Essa profecia do profeta Isaías estava se referindo a João Batista. Olha que importante João foi. O profeta messiânico Isaías, que profetizou tantas verdades acerca de Jesus, mandou essa: vai aparecer um homem que vai preparar o caminho para o Salvador. Ele vai preparar o caminho. E foi exatamente isso que João Batista fez, ele preparou o caminho. Esse era o ministério dele, esse era o chamado dele. Ele veio ao mundo com esse propósito, e ele foi fiel a esse propósito. Ele preparou o caminho para Jesus. E é engraçado que a Bíblia fala, né, que no tempo de Deus, né, se vocês conferirem aí o texto original, que o Mateus 3, se vocês puderem ficar com a sua Bíblia aberta ali em Mateus 3, o versículo 13, é o texto áureo, né, que eu li no começo, diz, por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão. Por esse tempo. Ah, como eu gosto desses detalhes que a Bíblia nos dá, que deixa saborosa a leitura, quando você consegue discernir o texto, aquilo que o Espírito está querendo falar com você, porque no original, no grego, está falando,
por esse tempo está no Kairos de Deus, no tempo exato de Deus, não é no Cronos. O Cronos é o tempo do homem, o tempo do calendário, o tempo das horas. Eu tenho mais 55 minutos para terminar aqui. Isso é o Cronos, é quando você mede o tempo. Agora, quando Deus age, é no Kairos, é no tempo de Deus. Você não pode fazer absolutamente nada para antecipar esse tempo. As coisas que tem que acontecer na sua vida vai ser no tempo dele. Você não pode antecipar o agir de Deus. E toda vez que você tenta antecipar, você vai quebrar a cara. Quer um exemplo bíblico? Abraão. Deus havia prometido um filho para Abraão? Prometeu. Abraão soube esperar? Não. Caiu ali no papo furado da Sarai, da mulher dele, e ele se deitou com a egípcia Agar, e nasceu um filho, que não era um filho legítimo, que foi Ismael. E aí depois, quando nasceu o filho verdadeiro, que era Isaac, deu problema entre esses dois irmãos, e o problema existe até hoje, que é entre os árabes e os judeus. Tudo porque não soube esperar o Kairos de Deus, quis agir por conta própria. Meu irmão, se você está passando por uma situação difícil, espera Deus agir. Descansa no Senhor. Não põe as mãos. Às vezes Deus está trabalhando e eu vou dar uma força para Deus que está demorando muito. Deixa eu acelerar isso. E você quer acelerar, não faça. Não faça. Espera, descansa no Senhor. Tem até um corinho que diz que o meu trabalho é descansar em Deus. Dura coisa essa, né? Ficar quieto no canto esperando Deus agir. Mas é isso que Deus espera, ok? No Kairos, no tempo de Deus, Jesus procurou João, né? O texto, o versículo 13 diz: por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Jesus sabia que João Batista era seu primo. Na ocasião do batismo, Jesus ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. Como é que eu sei essa informação? Como eu sei que não é 29, que não é 31? Porque o texto que eu li em seguida não fala que ele tinha 30 anos. Essa informação eu tive que cavucar lá em Lucas, capítulo 3, versículo 1, que diz que na ocasião do batismo, Jesus tinha 30 anos. Se Jesus foi crucificado com 33, então podemos dizer que o ministério de Jesus teve mais ou menos quanto? 3 anos. Se ele foi crucificado com 33, 3 anos antes ele foi batizado, com 30 anos de idade. Não é estranho a gente ver Jesus sendo tão devoto da lei, tão observador da lei, tão espiritual, e só foi batizado com 30 anos. A gente aqui toma como mais ou menos parâmetro para nós, Igreja Batista do Povo, batizar as crianças, quando geralmente passa dos juniores para os adolescentes, que é mais ou menos em torno dos 13 anos, que nós entendemos que é a idade da razão, é a idade em que a criança começa a ter discernimento das coisas, que começa a ter malícia, que começa a saber o que é errado, o que é certo, o que é pecado, o que não é. É claro que existem crianças mais precoces, que até 11 anos já têm essa maturidade, mas nós consideramos uma boa idade para se batizar em torno dos 13 anos. Pastor, abre para mim, faz um favor. Ok? E a maioria das pessoas se batizam jovens. Por que Jesus esperou 30 anos? Você já parou para perguntar? Por que Jesus não foi batizado com 18? Aí se ele ia morrer com 33, ele teria pelo menos 15 anos. Aí imagina quantos milagres ele não teria feito em 15 anos. Por que só com 30? Difícil essa pergunta, né? Pois bem, eu descobri que no judaísmo, um mestre
um rabino, um sacerdote, só podia iniciar com 30 anos de idade. Antes disso, ele não podia liderar. Um rabino que fosse liderar uma sinagoga, ele tinha que ter no mínimo 30 anos de idade. Se ele quisesse se candidatar a ser sacerdote, é claro, desde que fosse da tribo de Levi, só após os 30 anos. Ele podia se preparar, já estudando, já se preparando, mas assumir o posto só depois dos 30 anos de idade. Se o mestre itinerante, aquele que vai de lugar em lugar, que vai viajando e que leva seus discípulos, ele só podia começar a formar um grupo de discípulos a partir dos 30 anos. Então Jesus, na sua infinita sabedoria, ele não queria causar escândalo diante do judaísmo, diante dos líderes religiosos. Então ele esperou completar 30 anos para poder se batizar, e aí então seguir adiante o seu ministério. Vocês entendem agora o porquê ele foi batizado com 30 anos? Foi como um rito de passagem, foi como uma etapa que precisava ser cumprida para que os judeus não se escandalizassem da atitude dele. E então, quando ele alcançou essa idade, finalmente ele pôde ser batizado. Vale lembrar que Jesus, ele era judeu, filho de pais judeus, criado numa cultura judaica, cheia de regras, cheia de limitações, cheio de imposições. Se ele do nada, ele começa o ministério, a primeira coisa que eu ia falar: quantos anos você tem? 29? Meu, você não tem nem idade para ser mestre, o que você está dando uma de mestre? Vocês estão entendendo? Então ele precisava observar esses detalhes, para que ninguém desacreditasse o ministério dele. Um homem aos 30 anos, ele estava pronto para ser um rabino. Por todas essas razões, Jesus escolheu ser batizado aos 30 anos de idade, né? E então ele vai até João para ser batizado. E eu penso que esse momento foi lindo, meus irmãos. Eu imagino João ali no Rio Jordão, com um monte de gente ali sendo batizado, aquela multidão, aquele alvoroço, e do nada eu imagino, aparece a silhueta de Jesus no horizonte, e todo mundo olha, ninguém dá a mínima, né? O profeta Isaías diz que a imagem de Jesus era de alguém que nós não fazíamos caso. Ele era apenas mais um na multidão, era mais um rosto. Mas acontece que o João Batista, quando mira e olha Jesus, na hora ele soube que aquele era o Filho de Deus, sem nunca ter visto Jesus, sem uma única foto para dizer: aquele é Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. É de encher os olhos, o discernimento espiritual que João Batista teve nessa hora. Ao bater os olhos, imediatamente o Espírito Santo falou no coração de João Batista: é Ele. É Ele. Você já sentiu isso na vida? Quando alguém pregou Jesus para você, e você naquele momento, você falou: é isso, eu quero isso, é isso que eu preciso para a minha vida. Olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos não sofrerão vexame. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito, ele testificou no coração de João quem era que se aproximava. E por incrível que pareça, como eu disse, foi a primeira vez que João Batista viu Jesus. Foi a primeira vez que eles se encontraram. Mas eu quero contar aqui uma particularidade dessa história, né? Porque, como eu já disse, eles nunca tinham se encontrado. Só que João Batista sabia o que ele estava passando. Porque quando a mãe
de João Batista, Isabel, ela estava grávida de João. Diz a Bíblia que ela recebeu uma visita de Maria, grávida de Jesus. E quando as mulheres ficaram uma na frente da outra, a barriga da Isabel tremeu. Fala que o bebê no ventre, ele estremeceu. Ele sentiu a presença de Jesus ali na barriga de Maria. Então agora, depois de adulto, mesmo sem conhecer, na hora que ele viu, ele sabia que era ele Jesus, porque aquela presença gloriosa que ele já havia provado no ventre da mãe, agora ele provava novamente. Ele sabia que ele estava diante do Messias. Lucas 1,41 diz que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança em seu ventre lhe estremeceu. E Isabel, sua mãe, ficou cheia do Espírito Santo. Jesus, que ainda era uma semente, era um embrião ainda na barriga de Maria, já produzia vida ao redor dele. E hoje as pessoas vêm me falar de aborto, falar que enquanto não saiu para fora ainda não é uma vida. Como pode ter gente tão ignorante para defender isso? Diz que ele estremeceu. O bebê no ventre de Isabel estremeceu. Essa palavra também pode ser traduzida por êxtase. Êxtase. Estremecer é quando você sente um êxtase. E o êxtase ele pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Geralmente quando nós recebemos uma notícia impactante, você estremece. Quando minha esposa chegou para mim com o teste e falou: vamos, você é mamãe. Você estremece na hora. E logo em seguida vem aquele êxtase. Nossa, você pai, eu vou ser pai. Vocês entendem? O estremecimento, ele vem seguido de um êxtase. E o que acontece agora com João é a mesma coisa. Ele vê Jesus, ele entra em êxtase, ele estremece, ele fala: esse é o Cordeiro de Deus que eu tenho pregado desde que eu comecei. Ele quem tira o pecado do mundo. Esse é o homem de quem eu não sou digno de amarrar as sandálias dos seus pés. É esse que eu estou me referindo. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí João Batista ainda em êxtase. Eu imagino que quando ele vê Jesus, ele se joga aos pés de Jesus. E ele fala: Jesus. E aí Jesus fala: eu vim aqui para ser batizado, João. E João fala: eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Eu é que preciso. O Senhor é santo. O Senhor é santo. O meu batismo é para remissão de pecados, é para confissão, é para perdão. O Senhor não tem pecados. O Senhor não precisa disso, João. O Senhor não precisa disso, Jesus. Mas Jesus ele fala: mas João, precisa ser dessa maneira. Precisa se cumprir o que está escrito. Sabe, eu entendo esse dilema de João. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que aqueles que já tiveram a oportunidade de pregar uma palavra, e eu não estou me referindo ao púlpito, tá? Porque qualquer um de nós, aliás, todos nós somos pregadores da palavra de Deus. Porque sobre nós há uma responsabilidade de você levar essa mensagem de salvação para as pessoas ao seu redor. Sobre você existe a chama do Evangelho. Você é o embaixador de Cristo aqui na terra. Deus espera que você seja um pregador da palavra. E aí quantas vezes eu me pego pensando, falando: como eu, pecador, homem com tantas falhas, que eu posso pregar uma palavra santa? O que eu posso entregar para as pessoas? Muitas vezes eu olho e eu falo: Jesus, eu que preciso de Ti. Eu não tenho como pregar, eu preciso de Ti, Jesus. Mas Jesus ele fala: não,
convém que seja dessa maneira, porque eu te escolhi para fazer isso. Eu perguntando isso para Deus, Jesus falou, falou no meu coração, vocês são vasos de barro. Qual é o valor de um vaso de barro? Nenhum, ele é de barro. Mas o vaso, ele tem a função do quê? Dele receber alguma coisa. E Jesus quer encher esse vaso com o azeite do Espírito, para que você seja cheio do Espírito Santo, e assim possa fazer a obra de Deus com poder e com autoridade. O vaso tem que ser de barro, não adianta ser vaso de ouro, de prata, de bronze, um vaso decorado, adornado, nada disso tem valor. Ele quer um simples vaso de barro. Um homem cheio de defeitos, de pecado, igual eu e você. Não tem bom aqui, todo mundo é igual aos olhos de Deus. Se eu posso, você pode também. Ou não sou melhor que nenhum de vocês. Pastor Cláudio não é melhor, pastor César, pastor Hélio, nenhum de nós somos melhores que cada um de vocês. Vocês podem ser pregadores da palavra de Deus. Sejam agente de Deus na vida do seu vizinho, na vida do seu colega de trabalho, na vida da tua família. Não te cales, porque a palavra que você vai liberar é maior do que você. Muitas vezes você fica olhando para o seu tamanho e fala, não sou digno, eu não mereço. Essa palavra ela é muito boa, eu nem mereço falar de Deus porque eu sou pecador. Como Isaías disse, eu vivo no mundo de homens pecadores. Mas mesmo assim Deus usou Isaías. Por que Deus não pode usar você? E Deus estava usando João Batista, porque quando João viu Jesus, ele caiu em si e falou, eu estou batizando essa galera que é tudo pecador aí, tudo escória, mas o Senhor é Deus, eu vou batizar o Filho de Deus. E Jesus, sim, porque eu te escolhi, convém que se cumpra, o Valdeci vai pregar aqui, mas ele não é o melhor dos pregadores. Talvez se você for lá no meu local de trabalho, o pessoal vai falar um monte de defeito meu. Falar, ele é nervoso, de vez em quando ele fica brabo. Às vezes ele critica o serviço. Às vezes ele arruma uma picuinha com o outro. E ele vai pregar ali. Convém que seja dessa maneira. É Deus. Sempre foi Ele. Nunca foi vontade humana. Sempre foi Deus. Glórias a Ele por isso. João tentou convencer Jesus a não batizá-lo, mas Jesus estava irredutível, e João então consente em batizar Jesus, né? O versículo 15 diz assim, deixe por enquanto, porque assim convém para cumprir toda a justiça. E então João Batista concordou. Deixe assim, porque assim convém. Em 1 Pedro 1,12, diz que os anjos gostariam de fazer a obra de Deus, de pregar essa palavra, mas Deus não permitiu aos anjos. Esse trabalho Ele deu para os homens, para nós. Vocês conseguem entender isso? Um anjo queria fazer o que você pode fazer, e muitas vezes você não faz. O anjo queria, e Deus não permitiu aos anjos. Falou, não, isso é dever dos homens. E Jesus então, sendo batizado por João, ao sair das águas, ocorreu um fato sobrenatural, né? Pode apertar mais um? A Bíblia diz que os céus abriram. Os céus abriram. Diz assim, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Você é filho de Deus? Todos nós somos, né?
Todos nós somos. Não merecedores, mas pela graça dele. Porque eu vejo que tem orgulho de bater. Não, eu sou filho de Deus. Misericórdia, pela graça, totalmente pela graça, que somos filhos de Deus. E Jesus, ele é batizado ali. E eu acho que essa passagem é que eu nem preciso entrar muito, porque todo mundo conhece bem, né? Jesus entrou no Jordão, foi mergulhado no rio por João e saiu da água, né? A época diz que não dá para concordar com outros tipos de batismo que não sejam o padrão bíblico, né? Como alguns praticam por aspersão, né? Por infusão. O padrão bíblico é por imersão. Jesus foi batizado por imersão. Foi ali, afundou nas águas e saiu. E ali os céus abriram. Eu não consigo nem imaginar um negócio desse. Você está lá de repente, como se abre uma porta no céu, e você vê uma luz de repente vindo sobre Jesus, e você olha direito, o que é isso? É como se uma pombinha tivesse vindo, e a gente sabe que a pombinha, ela simboliza o Espírito Santo. Não é, pelo amor de Deus, que o Espírito Santo seja pomba. Misericórdia, não confundam isso, né? Mas a pomba simbolizava a presença do Espírito Santo. Podemos entender isso, né? Não vou fazer disso uma doutrina, tá bom? Mas podemos entender isso como também Jesus já foi batizado ali com o Espírito Santo. Ele já saiu da água e ao receber aquela pombinha, como se ele já tivesse sido batizado tanto nas águas como no Espírito. E ali ele recebeu o Espírito Santo. Ali a Bíblia diz que no versículo 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Vocês entendem? Antes era o homem Jesus, o homem. Agora era o homem cheio do Espírito Santo. Que diferença isso faz? Antes disso, Jesus não tinha feito obra nenhuma. Pode ver. Se você examinar desde o nascimento até o batismo, a gente não vê Jesus pregando, a gente não vê Jesus curando, a gente não vê Jesus expulsando demônios, a gente não vê. Não era o tempo, não era o momento. Ele não tinha ainda passado pelas etapas da linha do futuro. Ele precisava ser batizado, ele precisava ser cheio do Espírito Santo. E aí, quando ele foi batizado, quando ele foi cheio do Espírito, a Bíblia diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E ali naquele deserto ele permaneceu 40 dias jejuando, e a Bíblia diz que por 3 ocasiões, Satanás foi ali tentar Jesus, fazer com que ele desistisse. Irmão, deserto é a escola de Deus. Todos nós reclamamos quando estamos no deserto, né? A gente reclama porque dói, porque essa provação está difícil, eu não estou aguentando, essa provação está demais. Mas é na provação que Deus está te lapidando. É como um ouro que ele é refinado pelo fogo. No fogo do deserto é que Deus te capacita para a obra. E foi justamente no deserto que Jesus foi aprovado para começar o ministério dele. Porque a Bíblia diz depois em Lucas capítulo 4, versículo 14, que então Jesus, no poder do Espírito. Perceba, não é Jesus no seu poder. Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. Ali ele começou a pregar, ali ele começou a curar, ali ele começou a discipular, ali ele começou a expulsar demônios, porque agora ele estava preparado. Ele cumpriu com tudo aquilo que se esperava dele. Todo o processo, toda a preparação dele foi para culminar nesse momento que ele inicia o ministério.
Ministério esse que durou 3 anos e foi até a cruz. E a Bíblia diz que ele morreu de morte de cruz. E ele cumpriu com todo o propósito na vida dele. O que me dá esperança em meio a tudo isso é que Jesus triunfou. E ele deixou bem claro, ele falou: meus irmãos, tem de bom ânimo. Eu sei que o mundo é cruel, eu sei que o mundo é um lugar hostil, eu sei que no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, perseverem. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Resista mais um pouco. Talvez você está no ponto de desistir, de jogar a toalha, de falar: oh, não aguento mais, esse negócio de crente não é para mim não. Não desiste, falta só um pouquinho, aguenta firme. Jesus, ele passou por tudo que você está passando, e ele triunfou. E sabe o que me anima? Que a Bíblia diz que em breve ele voltará. Em breve. Para que ele vai voltar? Você já parou para pensar? Você sabia que existem 1.500 citações falando sobre a volta de Jesus na Bíblia Sagrada? 1.500, sendo que dessas 1.500, 300 estão apenas no Novo Testamento, falando sobre a volta de Jesus. Sabe para que ele vai voltar? Apocalipse 22 diz: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que eu tenho para dar para cada um segundo as suas obras. Jesus está voltando para dar recompensa. E essa recompensa pode ser ruim ou pode ser boa. Para aqueles que já o aceitaram, para aqueles que são fiéis, para aqueles que o amam de todo o coração. A Bíblia diz que para esses está reservada a coroa da vida. Essa é a recompensa. E para aqueles que o rejeitaram, para aqueles que falaram que esse negócio de igreja era coisa de louco, para aqueles que acham que Jesus é um fanático, para aqueles que falam que esse negócio de religião é besteira, também vão receber a recompensa deles. Qual vai ser a recompensa? A condenação eterna. Nós temos 2 caminhos: ou seguir com Jesus ou seguir sem Ele. Não tem uma terceira via. Não existe purgatório. Não existe: se não der certo nessa vida, eu conserto na próxima. Não existe. O que tem que acontecer é nessa vida. A sua decisão tem que ser tomada nessa vida. E eu digo mais: hoje é um bom dia para você tomar essa decisão. Hoje é um bom dia. Porque Jesus, como ele disse, em breve ele voltará. Ok? Ponha-se de pé, em nome de Jesus. Eu vou orar e eu quero propor a você que não tem tanta certeza assim de como está teu relacionamento com Deus, se você acha que está vacilando na fé, se você acha que está quase entregando os pontos, ou se você que mesmo ainda não tomou uma decisão de entregar a tua vida para o Senhor Jesus, eu quero conceder a você a oportunidade nessa noite, tá? Enquanto eu oro, todos nós estaremos com os olhos fechados, né? Se você quiser vir aqui à frente, tomar esse passo de fé, Jesus, Ele está aqui, disposto a receber você na família dEle. Amém? Feche seus olhos, eu vou estar orando. Senhor meu Deus querido, Pai, obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor e fidelidade. Obrigado porque o Senhor escolheu enviar Jesus para nos salvar. E é muito legal, Pai, poder ver Jesus cumprindo, Senhor, tudo aquilo que se esperava das formalidades na vida dele, até chegar o momento oportuno dele iniciar o ministério, Pai. Obrigado, Senhor, por cada ato que o Senhor permitiu que Jesus fizesse para nos ensinar, Pai, o caminho, para nos ensinar, Senhor, como fazer, Pai, porque tantas vezes queremos fazer do nosso jeito, Pai, e nós sabemos que o jeito de Jesus é perfeito.
nome de Jesus, ensina-nos a descansarmos em Ti. Ensina-nos, Senhor, a esperarmos em Ti. Dai-nos fé, dai-nos esperança para permanecermos na Tua presença, Pai. Pai, se houver nessa noite alguém entre nós, Pai, que está pensando em desistir, que está pensando, Senhor, em não mais continuar na Tua presença, ou até mesmo alguém que ainda não tomou uma decisão, Pai. Pai, eu oro por essa vida, Pai, que o Senhor toque nesse coração, porque eu creio que hoje é uma noite de decisão, Pai. É uma noite em que uma vida pode mudar de caminho, Pai. Pode haver uma conversão, pode haver uma troca de direção do inferno para os céus. E eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada coração e opere segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Pai. Pai, não somos nada, Pai, somos vasos de barro, Pai, sem valor algum, mas reconhecemos, Deus, a excelência do Teu Espírito que habita em nós, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor está em nós, porque o Senhor imove em nós, porque o Senhor age em nós ainda com gemidos inexprimíveis, Senhor. E nós tantas vezes, Senhor, somos tolos, Pai, somos fracos, mas o Senhor nos sustenta com a Sua destra poderosa, Pai. Obrigado, Senhor. Continua a sustentar a Tua igreja, Pai. Continua a sustentar a liderança, cada membro. Continua a sustentar, Senhor, para que essa igreja continue de pé. Oh Deus, sendo, Senhor, Deus, um número, um exército aqui de guerreiros de Jesus para continuar fazendo a Tua obra, sem sermos intimidados pelas trevas, pelos problemas que nos afligem dia e noite. Pai, cremos na Tua volta, cremos no Teu retorno, Pai. E dizemos Maranata, Senhor, Maranata, Pai. Até lá, Senhor, que o Senhor possa manter essa igreja militante, essa igreja viva, essa igreja de pé na Tua presença, sendo uma igreja santa, uma igreja que Te adora, uma igreja que Te serve em espírito e em verdade, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pela liderança, obrigado pela linha do futuro, por cada criança que passou de ministério aqui nessa noite, Pai, e que o Senhor continue derramando a Tua graça sobre todos nós, para que venhamos cada vez mais fazer a Tua santa vontade, Pai. Esse é o nosso propósito, o nosso objetivo, Pai. Obrigado, Senhor, recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento, tá? Eu só quero lembrar que em breve, né, nós teremos, né, o acampamento que vai ser realizado, se eu não me engano, nos dias, cadê o Leidson? 11 e 12 de outubro. 11 e 12 de outubro. 11 e 12 aqui, ó, né? A gente já está quase, aí nós estamos já em agosto, setembro, outubro, praticamente 2 meses, né? Então vai ser praticamente infantil, juniores e adolescentes. Vai ser um baita de um acampamento envolvendo esses 3 ministérios, bastante responsabilidade da nossa parte de estar cuidando dessas crianças durante esses dias, né? Eu já participei, sempre participo, é muito legal, mas ao mesmo tempo é desafiador, né? Porque é uma responsabilidade enorme, né? Então peço que os irmãos estejam orando desde já, porque sempre acontecem coisas boas no acampamento. No último acampamento nós tivemos muitas crianças, muitos adolescentes sendo batizados com o Espírito Santo. Foi algo lindo, maravilhoso. Então nós cremos no agir de Deus nesses dias, né? Então esteja orando, esteja pedindo para que Deus faça coisas novas na vida dessas crianças, né? E também incentivar os pais que ainda não matricularam os teus filhos nesse acampamento, né? Precisa fazer uma inscrição. Eu peço encarecidamente, pais, por favor, encaminhem para o Leidson essa inscrição, para a Lilian também, tá? Todas as crianças são bem-vindas, tá? Deus abençoe a todos. Pastor César. Amém, aleluia. Um passo de cada vez, seguindo sempre para frente e olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Nós queremos ainda estar orando pelas pessoas que estão enfermas da nossa igreja. Vamos ficar em pé. Sei que você acabou de sentar, mas nós já vamos estar encerrando.
Se você está enfermo, se você está pronto para tomar alguma decisão e está precisando de uma direção do Senhor, vem aqui na frente, nós queremos estar orando por você. Os pastores vão estar ungindo você, vão estar clamando ao Senhor e pedindo que Deus possa derramar cura sobre a tua vida. Os pastores, por favor, nos ajudem aqui, pegando o óleo, está ungindo. Nós cremos, o poder não está em nós, o poder está no Senhor Jesus. Se você tem alguma questão que gostaria de colocar diante do Senhor, por favor, venha à frente, não espere, não demore, vem aqui, nós queremos orar por você. Queremos pedir que a bênção do poderoso, a bênção do Altíssimo esteja sobre a tua vida, cuidando de cada detalhe, te orientando. E se você está passando por um momento de calmaria, se você está bem, nesse momento interceda pela vida de cada um desses irmãos. Ore pedindo que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame do seu Espírito, que o Senhor derrame cura, que o Senhor derrame direção, que o Senhor renove a alma, renove o coração, renove a fé, que o Senhor possa estar cuidando de cada detalhe da vida desses irmãos. Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, nós rogamos, ó Deus, em favor de cada um desses teus servos que estão aqui. Tu sabes, ó Deus, as lutas, as dificuldades, as dores. Tu sabes, Senhor, aonde está o cansaço, aonde está a fraqueza. Ó Deus, em nós, ó Deus, há a fraqueza, mas no Senhor há força. Em nós, ó Deus, há a dificuldade, mas no Senhor está a solução. Em nós, ó Deus, está a enfermidade, mas no Senhor está a cura. Todo dom perfeito, toda boa dádiva, Senhor, vem do teu trono de graça e é derramado, Senhor, sobre cada um de nós. Por isso, no nome santo do Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor, Deus, derrame cura sobre a vida dos teus servos, derrame força sobre a vida dos teus servos, que a orientação do alto, Senhor, venha sobre a vida de cada um deles. No nome santo do Senhor Jesus, derrame toda a provisão, Senhor. Aumenta, Senhor, a fé. Aumenta, Senhor, a capacidade, ó Deus, de estar enfrentando as dificuldades para louvor e glória do teu nome. Que o Senhor, ó Deus, esteja também exaltando o teu próprio nome, Senhor, através da vida de cada um desses irmãos. Que haja testemunho de vitória, que haja testemunho, Senhor, de alegria, que todo louvor, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Pedimos, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus, que segundo a sua vontade, o Senhor responda, ó Deus, a oração que nós fazemos neste momento. Nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Desejamos a todos vocês uma semana feliz e abençoada na presença do Senhor. A cada um das crianças, dos jovens, dos adolescentes que passaram para a nova fase, guarde no coração essa palavra do pastor Valdeci: um passo de cada vez. Continue olhando para frente, andando com fé e esperança no Senhor Jesus. Amém? E cada um de nós que estamos ao redor deles, cumpre a cada um de nós continuar incentivando, continuar encorajando, continuar dando forças para cada um deles, porque a caminhada não é fácil. E que cada um possa lembrar que não está sozinho nessa caminhada. A família está junto, os líderes estão junto, a igreja do Senhor está junto. Mas mais do que isso, o próprio Senhor Jesus está junto de vocês. Amém? Deus abençoe, uma excelente semana. Pai querido, obrigado por tudo que nós vimos e ouvimos nesta noite. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao teu nome. Nós rogamos, ó Deus, que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a presença consoladora do Espírito Santo seja conosco e com toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E juntos nós dizemos: amém. Vão em paz em nome de Jesus.